Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todas estejam bem. Hoje é quarta-feira, está na metade da semana, é o último dia do mês, do ano. Peço que cada uma venha ter um ano abençoado, um final de ano recheado de bênção, de paz, na presença do nosso Deus, que é o mais importante da nossa vida, se chama Jesus Cristo. Nada sem Ele vale a pena. Mas com Ele, com Jesus, vale muito bem a pena. O que passamos aqui, porque estamos com Ele e Ele é o Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Antes de tudo, eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Atos dos Apóstolos, 18, e o verso 7, a partir do verso 7, que diz assim: Saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor e com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cale, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muitos povos nesta cidade. Louvado seja Deus. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A palavra do Senhor fala aqui para mim e para você, minhas amadas irmãs, no livro de Coríntios, que Paulo, aleluia, louvado seja Deus, Paulo entrou numa casa ali, que no 7 está falando, por nome de Tito. Tito era um discípulo de Jesus, que se reuniu com Paulo, aleluia, e foram falar ali da palavra de Deus, junto com os outros discípulos. Mas Paulo diz a palavra que Paulo teve uma visão. Em visão, Deus falou com ele e disse: Não temas, eu sou contigo. Ninguém lançará a mão em ti, porque eu tenho muito povo aí nessa cidade. Aleluia. O que Deus está falando para mim e para você? Que Ele tem muita alma para ganhar. Ele precisa de mim e de você para falar da palavra dEle. Porque Ele é Deus, então Ele quer os servos dEle, aquele que crê nele, aquele que acredita na palavra dEle, para falar o quê? Para falar de Deus, para falar do Salvador, daquele que cura, que salva, que liberta, que restaura, louvado seja Deus, e que disse, aleluia, Gripos, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo e creram, e foram batizados. Aleluia. Louvado seja Deus. E foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cale. O que é que Deus está falando aqui para mim e você? Então não temas, fale. Fale de Jesus, fale da palavra, fale do Santo Evangelho. Não te cale. Porque muitas vezes, minhas amadas irmãs, ficamos tímidos para falar de Deus. E tem pessoas, esse povo religioso, são um pessoal complicado de falar da palavra. A gente tem vontade de falar, mas muitas vezes não falamos. Porque ficamos tímidos ali. E Deus disse para Paulo: Não temas, não te cale, fale. Aleluia. Porque a palavra de Deus ela é para ser falada. A palavra de Deus não é para ficar guardada só para mim. Porque do jeito que eu quero Deus para mim, eu quero para cada pessoa, cada ser humano, aleluia, é para ser salvo, é para ser liberto, é para ser curado, porque essa é a vontade de Deus na nossa vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Porque Deus, Ele é Deus de, aleluia, Ele é um Deus que quer salvar a humanidade. E Ele falou para Paulo em visão: Não tema, não te cale, fale, porque eu tenho muitos povos aí nessa cidade. Então, a vontade de Deus é ganhar alma. É que eu e você fale dele para as pessoas. Que Jesus é bom, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. E o mais importante, salvar a humanidade. Aquelas almas que estão ali, muitas vezes ali sofridas, sedentas de ouvir a palavra.
Mas muitas vezes eu e você se calamos, não falamos da palavra de Deus. Achamos que aquela pessoa ali já está bem. E nós só temos bem, nós só somos felizes, alegres, quando estamos com Jesus. Como o dia de hoje, o último dia do ano de 2025. As pessoas acham que a felicidade está numa festa. Está no mundo. Mas a verdadeira felicidade está aonde? Na presença de Deus. Eu, para mim ser feliz, eu não preciso de estar dentro de uma festa. Eu preciso de quem? De Jesus. É Ele que me dá o que eu preciso. A verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da vida está no Senhor Jesus Cristo, minhas amadas irmãs. Não é nas festas do mundo. Não, está em Jesus. Uma alegria que ninguém tira de você. A festa do mundo é no momento, aquele momento ali, mas depois passa e vem o quê? Vem o desânimo, vem a tristeza, mas Jesus não. Ele permanece. Aleluia, Ele permanece, aleluia, na minha, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, papalará, xilari, papaloroxulará. Ele permanece na minha, na tua vida. Por quê? Porque Ele é verdadeiro, aleluia. Ele é um Deus vivo, aleluia. É Ele que faz, aleluia, a verdadeira alegria manter dentro do nosso coração. Aleluia. Ele falou para Paulo, não temas, fale. Porque eu tenho muita alma nessa cidade. Deus tem muita alma na tua cidade para ganhar. E muitas vezes está esperando de mim, de você, para falar da palavra dEle. Para falar da aleluia, que Ele é um Deus que de vida. Ele é um Deus que quer salvar toda a humanidade. Aquele que crê na palavra e continua aqui falando para mim, para você. Aleluia. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, fala e não te cale. Louvado seja Deus, porque eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muitos povos nesta cidade. Que coisa linda, né? Deus falando para Paulo, eu tenho muito povo aí nessa cidade. O Jesus Cristo falando para Paulo, eu tenho alma aí nessa cidade para ganhar para mim. Fale, não te cale, não temas, eu sou contigo. Louvado seja Deus. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Falando de quem? De Deus. Do Deus vivo, daquele que era, que é, que sempre vai ser o Salvador de toda a humanidade. Aquele que só Ele tem o poder, aleluia, de curar, de libertar, de salvar. Aleluia, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não temas, fale de Jesus. Jesus é bom, Jesus cura, Jesus salva, Ele quer salvar. Não temas, não fique ali, aleluia, muitas vezes tímida, com receio de falar de Deus. Nós não temos que ter isso no nosso coração. Nós temos que ter, aleluia, cada dia mais vontade de falar de Deus. Vontade de falar do Salvador, que Ele que salva, Ele que faz, aleluia, a limpeza dentro do nosso coração. Ele que faz a limpeza na nossa vida, na nossa mente. Tira a mente nova e nos dá, minhas amadas irmãs, tira a mente velha, perdão, e dá uma mente nova, um coração novo, uma mente limpa. Só Deus tem esse poder de fazer na minha, na tua vida. E Deus está dizendo para mim, para você, não temas, fale da minha palavra, fale do meu evangélico, que Deus é bom, que Deus é vivo, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva. Só Ele é Deus. É o Deus dos céus e da terra. É o Deus de maravilha. Louvado seja Deus. E continua. Entre eles, a palavra de Deus. Mas sendo, aleluia, louvado seja Deus. Ensinando, passou 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Mas sendo Galio procurou a Caia e levantaram-se os judeus contrariamente contra Paulo e levaram ao tribunal. Quer dizer, Paulo falando ali da palavra, mas os contra, hoje tem os contra, como tem hoje, naquele tempo também tinha os judeus fariseus, era contra a palavra de Deus. Então pregava o Paulo, botava na prisão.
e apresentava ali o tribunal. E hoje tem os contra da mesma forma, minhas irmãs. Você falando de Jesus e os contra não aceita. Não querem que você fale de Jesus. Querem que você fale do mundo. Se você falar do mundo, você é bem vista, você é aplaudida. Mas se você falar de Jesus, poucos vão lhe aplaudir. Mas abaixa Jesus, saber e ver o que você é na presença dele. Porque Jesus, ele sabe, os olhos dele percorrem por toda a terra. Louvado seja Deus. Paulo ficou ali, falando da palavra, ensinando o evangélico. E Jesus disse, não temas, fale, porque eu tenho muita alma para ganhar. Tenho muita alma ali para mim. Aleluia. Deus quer que você fale dele. Deus quer que você fale do evangélico, que é a verdadeira palavra. Jesus te ama. Aleluia. Não temas. Continue falando da palavra de Deus. Que ele é um Deus verdadeiro na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs. Que este ano que está se aproximando, venha ser um ano da diferença, um ano mais na presença de Deus, um ano mais buscando ele, um ano mais louvando ele, um ano mais glorificando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida. Você venha ter um final de ano abençoado, mas na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é santo, Ele é digno de ser adorado, de ser glorificado e de ser exaltado. Que esta palavra fique no seu coração e bota ela em prática. Não temas, fale de Jesus, fale do Todo-Poderoso, porque Ele quer ganhar alma muito através de você e através de mim. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênção. Tenha um ano abençoado, recheado de bênção, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.